Então vamos lá, queridos. Como eu falei, o título da mensagem hoje é o caminho da transformação. E eu queria falar uma coisa para você assim, bem básica. Todos nós precisamos ser transformados. A Bíblia diz que a vida cristã é uma vida de transformação de glória em glória. O que isso significa? A glória é a imagem de Deus. Presta atenção, porque isso aqui é importante. Quando a Bíblia fala de glória, ela está falando de Jesus, da imagem de Deus, do caráter de Cristo, de quem Ele é. Então, quando a gente fala de glória, não está falando de uma explosão, não está falando de um poder, a gente está falando da imagem de Deus, porque a imagem de Deus é a coisa mais poderosa que existe nesse mundo. Nada é mais poderoso do que a imagem de Cristo, do que a própria presença de Deus. Então, quando a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, ela também diz, segundo a imagem de Cristo, segundo a imagem de Deus. Então, a transformação que eu e você precisamos viver não é uma transformação terrena, não é uma transformação segundo a tua cabeça, não é uma transformação segundo a tua ideia, mas é uma transformação segundo o caráter de Cristo. Então, usando os homens que estiveram aqui, cada um deles, com o seu jeitinho, eles vieram aqui para falar que eles foram transformados à imagem de Deus. Uns falaram de culpa, outros falaram de reconciliação familiar, outros falaram de orgulho que tinha, outros falaram, mas tudo o que está acontecendo, queridos, quando a gente vem na igreja, quando a gente vai na cela, quando a gente fecha a nossa porta do nosso quarto para orar, quando a gente vai para uma reunião de oração, quando a gente vai num evento desse como Encontro com Deus, o que está acontecendo, você percebendo ou não, é uma transformação do seu interior. Então, não existe cristianismo sem transformação. Não tem como você dizer que você é cristão se você não está nesta rota, nesse caminho de transformação. E eu quero deixar bem claro que essa transformação não é necessariamente uma transformação da tua conta bancária, não é necessariamente uma transformação da situação do seu trabalho, mas é essencialmente uma transformação do seu caráter. Amém, queridos? Então, isso é importante você entender. Porque muitas vezes, eu falo isso com aquele carinho que a gente tem, muitas vezes a gente vem para a igreja, ou a gente busca a Deus, mas o nosso foco de transformação está errado. Eu não estou dizendo que é errado você querer transformação nessas áreas, mas às vezes a gente busca a Deus porque a gente tem um problema, e a gente quer que aquele problema seja transformado. Não tem nada de errado com isso, mas se esse é o teu foco, provavelmente você não vai durar nessa decisão de buscar Deus. Porque a principal decisão de um homem, ao ser transformado, deve ser dentro do entendimento de saber, Jesus, eu preciso de Ti. Se eu viver do meu jeito, da minha forma, eu não vou chegar em lugar nenhum. O Teu caráter é aquilo que me faz bem. Viver no Teu caráter é aquilo que edifica a minha vida, aquilo que faz eu me sentir completo. Eu preciso do Teu caráter. Sabe, queridos, eu estava falando muito no Encontro com Deus e também ontem na nossa reunião de jovens, que santidade nunca deveria ser uma lista de regras pelo qual eu e você vivemos. Mas santidade deve ser a resposta que eu e você damos para uma pessoa, para um Deus que foi para uma cruz, que morreu na cruz por nós. E porque a gente sabe que Ele pagou um alto preço, hoje eu tenho a decisão minha de viver a minha vida de tal forma que eu honre o que Ele fez na cruz do Calvário. Isso é santidade. Todo mundo que tenta viver em santidade fora desse conceito está tentando viver uma vida de religiosidade, não de santidade. Porque muitas pessoas elas pensam assim, poxa, Lucas, o meu medo de eu me converter, eu sei que eu não estou falando de você, mas eu estou falando de todo mundo que está fora dessa cidade, porque eu já estou aqui há 6 anos, já conheço esse povo. Todo mundo fica pensando assim, ó, mas, ô Lucão, se eu for para a igreja, homem do céu, eu vou ter que fazer isso, né? Se eu for para a igreja, eu vou ter que fazer aquilo. Pô, Lucão, se eu for para a igreja, cara, a galera vai saber, minha família vai ficar meio indignada, porque eu nasci católico, eu nasci na religião, então como é que eu vou me entregar para Jesus? Como é que eu vou mudar a forma que a minha família pensa? Como é que eu vou mudar? Sabe, a gente tá cheio de medo, cheio de insegurança para a gente se entregar para Jesus, porque lá no fundo a gente tá cheio de medo do quanto a nossa vida vai precisar mudar e do quanto que as pessoas pensam de nós vai mudar. Tô certo ou tô errado? Então, a gente muitas vezes está cheio de medo dentro de nós porque a gente não quer pagar um preço. Cris, deixa eu dizer uma coisa para ti, não existe nada melhor do que viver com Jesus. Mas ainda assim, todos os dias, Satanás vai tentar mentir para você que o preço não vale a pena. Mas deixa eu dizer para ti, queridos, o nosso preço é muito pequeno, na verdade nem existe. O que a gente tem que fazer é só corresponder àquilo que Jesus Cristo fez. Mas eu vou dar um exemplo que eu dei para a rapaziada hoje lá no encontro. E eu vou pegar o meu amigo Kleber. Queridos, faz de conta que eu estou construindo uma casa.
E eu fico 1 ano construindo essa casa, sozinho. E o Kleber, ele diz assim, Lucão, esse ano eu não vou trabalhar para ajudar você. Eu tenho um dinheirinho que eu guardei, dá de eu viver o ano todo. E eu quero te ajudar nessa casa. Todos os dias ele sai 8 horas da manhã da casa dele e ele vai lá na minha casa me ajudar. E ele fica 1 ano inteiro, me ajudando a construir minha casa. Carregando tijolo, carregando areia, fazendo cimento, pregando tábua, fazendo teto, fazendo encanamento. O homem faz um curso para aprender a fazer uns fios lá para a gente poder ter uma tomada. E o homem se esforça 1 ano para me ajudar. De repente, no final de 1 ano, a gente termina a casa. Ele olha para mim, nós dois umedecemos o olho e olhamos, terminemos. Aí ele olha para mim e diz assim, vou embora. Ele me dá um abraço, toma o rumo da casa dele. De repente, na outra semana, ele me liga. Ele diz assim, ô Lucas, tudo bom? Como é que você está? E eu estou lá na minha casa, já na lareira, que ele inclusive construiu. E eu estou lá, digo assim, ô Kleber, estou bem, meu irmão. E você? Estou muito bem. Aí ele fala assim, Lucas, você poderia vir aqui em casa, que eu estou precisando levantar uma caixa de areia aqui, eu estou sozinho. Você poderia vir aqui me ajudar? O que você acha que eu ia fazer? Eu sei que meu exemplo não é ruim. Desculpa, não é bom. Mas eu ia sair me quebrando da minha casa. Porque a dívida que eu tenho de gratidão com esse homem é muito grande. Ele ficou 1 ano dando a vida dele para me ajudar a construir minha casa. Então, eu não vou lá porque alguém falou para mim ir. Eu não vou lá porque alguém da igreja falou, é bom ajudar os outros. Eu não vou lá porque simplesmente algum religioso falou, se você não fazer isso, vão olhar torto para você. Eu não vou lá simplesmente porque eu estou com medo que vão pensar de mim. Eu não estou nem aí porque você pensa. Eu vou correndo lá ajudar esse homem. Sabe por quê? Porque eu sei o que ele fez por mim. Isso é santidade. Quando você sabe o que Jesus Cristo fez por você, meu amigo, quando você sabe que Ele é santo e que você deve refletir a imagem dEle, não importa o preço, tu paga, porque tu sabe o que Ele fez por você. O que falta para mim, para você, para a gente viver em santidade, muitas vezes não é você vir mais para a igreja, mas você ter a revelação do que Jesus Cristo fez na cruz por você. E você vai parar com mimimi. Aí tu vai parar de calcular se vale a pena viver com Deus ou não. Tu vai parar de vir para a igreja perguntando para Deus o que você vai ganhar de bênção hoje. Porque você sabe que Ele foi para a cruz por você. Ele morreu na cruz por você. Ele ressuscitou ao 3º dia. E Ele é digno da minha santidade. Ele é digno de eu acordar mais cedo para orar. Ele é digno de eu não trair minha esposa. Ele é digno de eu não olhar pornografia. Ele é digno de eu não sair falando mal dos outros. Ele é digno de eu orar e ler a Bíblia. Ele é digno de eu jejuar pelos meus irmãos que estão precisando de Jesus. Ele é digno da minha devoção, porque Ele foi para a cruz por mim. Vocês estão entendendo, Cris, onde eu estou querendo chegar? A transformação não é uma religião. A transformação é um relacionamento que você tem com a presença e com o Pai, que faz você mudar o que precisar mudar. Porque você sabe o que Ele fez na cruz do Calvário. Sabe o que falta para mim e para você muitas vezes? A gente fica vivendo dentro desse mimimi gospel, eu gosto de falar. Porque a gente ainda está com a calculadora. Será que vale a pena eu ir na igreja hoje? Deixa eu calcular. Será que vale a pena ser fiel para a esposa ainda, nos dias que a gente está vivendo? Deixa eu calcular. Será que vale a pena ser fiel na igreja, nos dízimos, na oferta? Deixa eu calcular. Será que vale a pena viver uma vida de santidade mesmo, no celular, na internet, não entrar em pornografia? Deixa eu calcular. Será que vale a pena eu ser fiel aos meus irmãos e perdoar aquela pessoa que me ofendeu? Deixa eu calcular. A gente continua calculando aquilo que Jesus não calculou na cruz, que foi o amor por você. Ele simplesmente olhou para você e ele falou assim, eu morro porque eu amo. E às vezes eu e você, a gente está vivendo uma vida cristã que a gente fica vendo o que é melhor para mim, o que é melhor para mim. Queridos, Jesus ama você e o que é melhor para você é a presença e os caminhos do Senhor. Mas o que a gente precisa é amadurecer para largar esse mimimi do que as pessoas estão pensando, do que as pessoas estão achando, para você olhar para os olhos de Jesus e dizer o que Deus pensa de mim. Queridos, você sabe o que vai acontecer no sábado que vem aqui? Eu não estou brincando, tá? Deus está levantando uma geração nessa cidade. Você viu o vídeo que aqueles jovens gravaram? Gente que está se convertendo agora, gente que está na igreja faz 2 meses. E eles já estão lá dizendo, eu vou me opor ao mundo. O que Deus pensa de mim é o que vale a pena. Querido, isso aqui é impagável, meu irmão. Você vê jovens de 13, 14, 16, 18 anos
se levantando para dizer, não importa o que vão pensar lá na minha faculdade se eu decidir não ficar com aquele rapaz. Não importa o que vão pensar lá naquele grupinho se eu decidir não fumar um baseado. Não importa o que vão pensar naquele outro se eu decidir não ir para a cama com aquele cara. Eu estou me levantando para levantar uma bandeira do reino de Deus na minha vida. E esses são jovens que vão estar construindo essa cidade amanhã. Por isso que eu e você, nós temos que entender que a urgência do posicionamento da igreja é muito grande. Queridos, você não está aqui por você. Você está aqui por você, pela tua família e pela tua cidade. E a transformação que Deus quer que a gente viva é muito maior do que você imagina. Eu quero falar, queridos, hoje, rapidamente, de 7 princípios de transformação. Eu vou ser rápido, prometo. O primeiro deles é rendição. Isso aqui é uma progressão, tá? Então, são 7 tópicos que levam você à transformação. O primeiro princípio é o princípio da rendição. Eu quero abrir em Provérbios capítulo 3, versículo 5. Quero que você abra comigo, se você trouxe sua Bíblia ou no celular. A gente também quer colocar aqui na nossa TV atrás da gente. Provérbios 3, 5 e 6. Diz assim, ó, confie no Senhor de todo, fala comigo, de todo o seu coração e não se apoie no teu próprio entendimento. Vamos ler o 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Querido, sabe o que é o primeiro passo para você ser transformado? Olha para mim. O primeiro passo para o teu casamento ser transformado, para a tua vida financeira ser transformada, para a tua vida emocional ser transformada, para a tua vida de santidade ser transformada. Qualquer área da sua vida que você precisa que seja transformada à imagem de Cristo, o primeiro passo sempre vai ser a rendição. Você chegar no momento onde você larga o orgulho e você diz, Deus, o teu caminho é melhor do que o meu. E às vezes o que falta para mim e para você é isso. Às vezes a gente até está na igreja, a gente até se diz crente, a gente até se diz evangélico, a gente até diz que a gente é de Jesus, mas a gente não está vivendo uma vida de rendição. Por quê? Porque a gente ainda tenta viver do nosso jeito. E a gente disfarça, eu sei porque eu já fiz muito disso. A gente disfarça. A gente vem para a igreja com o peito estufado. Mas lá na nossa vida a gente sabe que tem várias áreas que a gente está vivendo do nosso jeito. E muitas vezes a gente esconde, muitas vezes a gente ludibria, mas a gente sabe que dentro de nós não estamos honrando a Deus com a nossa vida. Às vezes a gente está vivendo em imoralidade sexual, às vezes a gente está vivendo em orgulho, às vezes a gente não quer assumir um compromisso com Deus e com as pessoas da casa de Deus. Gostei muito do que o Dudu falou aqui, porque ele chegou e disse assim, olha, uma coisa que Deus me falou, a gente tem que andar em comunhão. Queridos, eu falei semana passada isso aqui. Toda pessoa que vem para a igreja de vez em quando tem uma vida miserável. E eu não estou falando isso só para fazer você vir para a igreja, porque vir para a igreja não muda você. Mas se você não tem um compromisso com a tua igreja, eu já sei que você não está bem com Deus. Não venha de balela. Você pode tentar me provar, você não vai conseguir. Uma pessoa que não tem compromisso com uma igreja, onde Deus te plantou, pode até não ser aqui. Talvez você esteja nos visitando hoje aqui, seja muito bem-vindo. Mas é importante que você tenha uma igreja onde você firma o teu pé e as tuas raízes. Você serve naquele lugar, você ama aquele lugar, você perdoa as pessoas que te ofendem naquele lugar e você deixa Jesus mover na tua vida naquele lugar. Porque é só assim que você vai crescer e sair do zero na tua vida cristã. Satanás quer que você fique assim, ó, vou uma vez por mês, quando dá tempo, quando não está chovendo. Queridos, uma pessoa compromissada, ela não olha para a chuva para vir para a igreja. Quando chove você não trabalha? Quem aqui liga para o chefe? Tudo bom, chefe? Então está chovendo, né? Não vai dar de hoje. Meu irmão, se você não tem carro, você trabalha, tu acha um jeito de ir. E por que para a casa de Deus a gente fica dando desculpa? Choveu, difícil, né? Choveu. Sou muito grato a Deus pelos irmãos que servem nessa casa, querido do Joãozinho da Deia. Chegaram na igreja hoje, passou um carro e moeu eles de água. Entraram aqui glorificando o Senhor. Voltou em casa a trocar de roupa, Joãozinho? Nem voltou, está ali, ó. Secou já o barrão? Então, meus irmãos, sabe o que é você ser comprometido? É você não ficar olhando para as coisas. Então, sabe qual é o problema meu e teu, muitas vezes? A gente não está disposto a morrer. E quando eu falo morrer, não vamos ficar dramatizando aqui, ninguém está morrendo. Mas você está tendo que dizer não para o teu ego, você está tendo que dizer não, muitas vezes, para a tua vontade. O problema é que a gente não é transformado, vamos ser sinceros aqui, só eu e você, é que às vezes a gente não quer tanto assim. A gente sabe que precisa, mas a gente não está disposto a ser transformado.
A gente fica vivendo aquele limbo. Não, eu sei que eu preciso ser transformado, mas ó, a última vez que eu chequei, eu tinha que fazer umas coisas que eu não queria. Então acho que é melhor continuar vivendo nessa desgraça. Melhor continuar vivendo com o casamento desse jeito, melhor continuar vivendo com a falta de paz, com a falta de alegria, com a falta de plenitude. E vamos lá, vamos tentar buscar dinheiro, vamos tentar buscar essa paz que o mundo dá, que é isso que a gente está vidrado com os olhos. Queridos, isso não é o que Deus tem para você. Jesus quer que você viva vitória na tua vida espiritual, na tua vida emocional, na tua família. Deus quer que você seja uma pessoa próspera em todas as áreas da sua vida. Então a primeira coisa, fala comigo, rendição. Se entregue para o Senhor, confie nos caminhos dele. O versículo está ali, volta para o 5 para mim, fazendo favor, Fran. Eu gosto muito do jeito que esse versículo começa. Ele diz assim, ó, confie no Senhor de todo o teu coração. Queridos, porque o sinal da rendição é porque você está confiando. Você fecha os olhos e tu diz assim, Jesus, eu sei que eu achava diferente, mas a partir de hoje eu vou confiar. E quando a Bíblia fala de todo o coração, está aí o segredo da jogada. Porque tem como confiar com metade do coração. Então, se a Bíblia diz assim, ó, confie de todo, é porque é possível você confiar a sua parte. Às vezes a gente diz assim, Deus, eu vou confiar a você o meu casamento. Mas aí você olha para a tua vida e tu diz assim, mas eu não vou confiar a você a minha vida sexual. Então, eu vou tentar honrar minha esposa, mas eu ainda vou olhar pornografia. Eu vou tentar honrar o meu marido, mas eu ainda vou tentar conversar com outros homens que me fazem eu me sentir bonita. Então, você continua vivendo a tua vida de uma forma que você diz assim, beleza, algumas coisas eu entrego, mas outras nem tanto. Mas você só vai encontrar Deus quando você confia de todo coração. Isso não é ser perfeito, isso é você querer ser perfeito. Existe uma grande diferença. Isso não é você ser perfeito, é você dar o teu melhor. E se às vezes a gente dá o nosso melhor, a gente ainda erra. Mas o importante é que você esteja tentando. Dá o seu melhor. Esse foi o primeiro princípio. O segundo princípio da transformação é a entrega. E eu quero ler 2 versículos. Romanos 10:9, fazendo favor. E depois a gente vai ler Atos 4:12. Mas vamos para Romanos 10:9 primeiro. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Isso aqui é uma promessa de Deus. Se você confessa com a sua boca e crê com o seu coração que Jesus ressuscitou dentre os mortos, que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, você será salvo. Está falando da base de fé cristã para a salvação. Tá? Isso aqui é base de fé cristã para você ser salvo. Você não vai ser salvo se você não acredita nisso. Você pode ser muito assim amigável com Jesus. Não, Deus é gente boa. Mas se você não crê que Jesus é Deus, morreu por você, ressuscitou ao 3º dia, você não é salvo. Você deve confessar isso com a sua boca e crer com o seu coração. Lá em Atos 4:12, vamos abrir lá fazendo favor, Fran? Atos 4:12 é outro versículo lindo sobre salvação, que diz assim, não há, presta atenção, não há salvação em nenhum outro. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Isso aqui é Atos capítulo 4, versículo 12. Eu não sei se isso aqui bate com aquilo que você acredita. Se bate, pensa aí no que você está crendo. Porque a palavra de Deus, a palavra da Bíblia, aquilo que Deus falou sobre nós, é que não... Está ali, só leia, tá? Não existe outro nome pelo qual eu e você vamos ser salvos. Eu não vou falar os outros nomes aqui que o pessoal está falando, porque meu propósito aqui não é ficar batendo de frente com os outros. Mas você sabe que estão falando muitos nomes por aí. Existe ou não existe? Tem gente que ora por um monte de gente para pedir cura. Tem gente que ora para um monte de gente para pedir uma bênção. E aqui a Bíblia está falando e sendo clara que existe um nome só. Essa Bíblia, inclusive, está na mão de muita gente aí na cidade que não acredita nisso aqui. Essa é a Bíblia, tá? Isso aqui a gente não adulterou. Abre a tua se você quiser confirmar. A Bíblia está dizendo que não há salvação em nenhum outro nome. Não há debaixo do céu, está falando do hemisfério terrestre, não há debaixo do céu nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Então, querido, quando você for orar, só ora um nome, que é o nome de Jesus. Eu não estou falando porque eu quero, estou falando porque eu sou obrigado a pregar a verdade para você. Esse é meu compromisso aqui nesse púlpito.
Então, se você precisa de uma bênção, se você precisa de transformação, se você precisa que Deus restaure a tua casa, se você precisa que teu filho saia da rebeldia, se você precisa de cura, se você precisa de ser salvo, se você precisa de paz, se você precisa de alegria, só há um nome pelo qual você deve clamar, e esse é o nome de Jesus. Amém? Então, o primeiro é reconhecer, o segundo é entregar. Porque você não consegue tomar esse passo sem você saber o alvo. Porque a entrega não é uma entrega genérica. Essa entrega, queridos, não é... Sabe, eu ainda vou dizer uma coisa para ti. Quando você ora se entregando, nem fale Deus, fale Jesus. Ah, Lucas, mas é a mesma coisa. Ah, é, mas só para a gente garantir que você está no caminho certo. Porque hoje, muita gente diz assim, não, Deus é o mesmo. Não, queridos, Deus não é o mesmo. É uma frase que tenta trazer confusão na cabeça das pessoas. Porque o meu Deus é esse aqui, ó, que eu li em Atos, que enviou Jesus e que decretou que somente através dele a gente pode ser salvo, liberto, transformado, curado e tudo mais. Esse é o meu Deus. Então, se existe um outro Deus de alguma outra pessoa que chega e diz assim, não, mas o meu Deus, ele enviou esse aqui, ó. E esse aqui também, se você orar, ele tira a frieira do pé. Então você olha e diz assim, não, então, mas qual que é o teu Deus? Não, o meu Deus é esse aqui, ó. Ele enviou toda essa galera aqui, ó. Isso aqui, não, esse não é o meu Deus. Eu vou falar de uma coisa que é um pouco mais fora da nossa cultura. Uma vez eu estava pregando dentro de uma casa de recuperação de químico dependente. E pregando lá, de repente, um rapaz levantou a voz e me confrontou no meio da mensagem. Ele falou assim, então tu está querendo me dizer, porque eu estava falando sobre salvação. Eu não estava atacando religião nenhuma, porque esse é o nosso propósito. Mas ele olhou para mim e falou assim, ó, então tu está querendo me dizer que cerca de 3 bilhões de muçulmanos estão indo para o inferno? Eu olhei para ele e falei assim, ó, eu não tenho direito nem o poder de dizer quem está indo e quem não está. Mas se eles não creem no Jesus que eu creio, eles estão indo para o inferno, sim. Ele ficou brabo, rapaz. Ele olhou para mim e falou assim, nossa, mas o Deus é o mesmo. Aí eu falei assim, meu amigo, o meu Deus enviou Jesus. E só Ele. Se o Deus que você está falando enviou outra pessoa e também Jesus, esse não é o meu Deus. A palavra Deus, querido, ela é muito genérica. Mas a palavra Jesus é única. Então, se você tem que orar, se você é salvo por alguém, se você tem que apoiar a tua fé, não estou dizendo que você não pode orar, ô Deus Pai, me ajuda aí. Mas sempre quando você for fazer declaração de fé, fale a palavra Jesus. Inclusive, quando você for falar de Deus para alguém, não fale Deus, fale Jesus. Jesus me salvou, Jesus me transformou. Jesus. Por quê, queridos? Porque muitos tentam fazer de Deus um deusão que está na vida de todo mundo, mas essa não é a verdade. A única pessoa que pode nos ligar a Deus é Jesus. E eu acabei de ler, posso ler de novo se você quiser. Não há outro nome nessa terra pelo qual eu e você podemos ser salvos, senão o nome de Jesus. Amém? Então essa entrega é dada a esse nome, a gente se entrega para Jesus. Ele é o nosso dono, Ele é o nosso rei, Ele é o nosso salvador. Agora, terceiro princípio, você precisa ter atitude. Vamos abrir em Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Então veja, a gente está falando do caminho da transformação hoje à noite. O primeiro passo é você se render. O segundo passo é você se entregar. O terceiro passo é você ter uma atitude. Gálatas 2,20 diz assim, ó, fui crucificado com Cristo. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando à igreja dos Gálatas. E ele disse assim, ó, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, eu vivo ela pela fé no Filho de Deus. Você está percebendo que ele sempre está falando de Jesus? Que me amou e se entregou por mim. Queridos, olha a frase desse homem. Ele está dizendo, essa frase ficou famosa, porque ficou bonita. Ele falou, hoje não é eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Sabe o que ele está falando? Todos os dias, as minhas atitudes não têm a ver com aquilo que eu quero e penso, mas tem aquilo que eu entendo que Deus quer e pensa. Vamos ser bem prático? Eu volto para o vídeo dos jovens. Eles estão ali dizendo assim, ó, você viu uma que falou uma frase bem forte? Ela falou assim, ó, eu não preciso fazer o que você quer para eu agradar você. Isso, meu amigo, é você não viver para você, você viver para Cristo. Por quê? Porque você está levantando uma coluna na tua vida para você dizer assim, eu não vou viver do jeito que os outros querem que eu viva só para agradar essa galera, não. Eu tenho identidade em Cristo, eu sei o que eu sou. Eu não preciso falar o que todo mundo fala, não preciso fazer o que todo mundo faz, não preciso beber o que todo mundo bebe. Eu tenho Cristo, eu tenho uma identidade, eu sei quem me ama, eu sei quem eu sou e eu vou caminhar nos caminhos de Deus. Precisa ter atitude.
Se você não tem um parâmetro de transformação de atitude, tampouco a sua vida vai ser transformada. Então, beleza, você já se rendeu, você reconheceu que o caminho de Deus é o melhor. Beleza, você já se entregou, você fez a oração, você se entregou a Jesus, você falou, Deus, tome a minha vida mesmo. Agora, o próximo passo é você ter uma atitude prática. A Bíblia diz assim, aquele que roubava, não roube mais. Aquele que batia na mulher, que não bata mais. Aquele que falava mal dos outros, que não fale mais. Aquele que entrava em site pornográfico, que não entre mais. Aquele que traía a esposa, que deixe de trair a esposa. Aquele que roubava no trabalho, que pare de roubar no trabalho. E a lista pode ficar indo, eu posso ficar aqui, se vocês quiserem. Porque a questão é, tudo aquilo que desagrada o caráter de Deus e não bate com aquilo que Ele é, a gente deve parar na nossa vida. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Ele está falando, gente, o negócio é o seguinte, eu estou nesse corpão aqui, ainda eu que mexo meus dedos, mas as decisões que eu tomo a cada dia não são as minhas, são as de Cristo. E olha o segredo, ele dizendo, e eu sou louco de faceiro. Porque às vezes a gente tem uma ideia de que fazer isso é viver uma vida triste. Ah, então quer dizer que eu vou ser o boneco de Deus. Oh, Deus manda levantar a mão, levanta. Não, queridos. Quando você vive para Jesus, aí que você é livre. Porque a Bíblia diz que aquele que comete pecado, ele é o quê? Escravo do pecado. É só se olhar para a sua vida. Eu, quando eu olho para a minha vida, para quando eu era escravizado pelo pecado, eu não era feliz fazendo aquilo que minha carne mandava. Eu não era feliz na pornografia, eu não era feliz na imoralidade, eu não era feliz na religiosidade, eu não era feliz enganando os outros, eu não era feliz fazendo o que eu não queria fazer, falando mal. Eu não era feliz no pecado, eu nunca fui feliz no pecado. E o pecado é aquilo que a minha carne queria que eu fizesse. Então existe um senso errado de liberdade dentro do ser humano, na nossa sociedade, que diz assim, ó, felicidade é você fazer o que você quer na hora que você quer. E isso, você morre com isso. Meu irmão, tudo aquilo que traz saúde para você é aquilo que muitas vezes não está alinhado com aquilo que você quer fazer. Nessa semana eu fui uma vez só na academia. Porque eu confesso, tive preguiça. Na sexta-feira eu acordei e falei, mas hoje eu não vou, tinha vontade de uma viagem longa. Eu não fui. Se você quer ter saúde no teu corpo, você come o que tu quer. Se você quer ter saúde no teu corpo, você só se exercita quando você está com vontade. Por que tu acha que na tua vida espiritual, na tua vida familiar, na tua vida conjugal, na tua vida relacionamental, você só vai fazer as coisas na hora que você quiser fazer para você ter saúde? Meu irmão, existe uma mentira no teu Facebook que diz assim, faça o que te der na telha, faça o que o mundo mandar. E as frases são bonitas, mas são mentirosas. Quem está assinando embaixo é o Satanás. Acho que foi engraçado, né? Olha o Satanás. Mas o que eu estou querendo dizer, meus irmãos queridos, preciosos, é que a gente não sai do lugar sem atitude e muitas vezes essa atitude vai ser contra a nossa vontade. Não vai ser ruim, porque erra quem acha que a vida com Cristo é chata. Não é a melhor vida que tem, porque aí você vive de verdade, você encontra a liberdade de verdade, você encontra quem tu é de verdade. Mas a grande verdade é essa aqui, queridos. Ó, ele está falando, não sou mais eu quem vivo. Cristo vive em mim, eu tenho atitude. Próximo princípio da noite é fé. Hebreus 11:1 é o versículo mais famoso sobre fé na Bíblia, porque é a descrição de fé. Eu acho que já deve estar ali, né? A fé é a certeza daquilo que a gente espera e a prova das coisas que a gente não vê. Isso aqui é definição de fé. Isso aqui você tem que decorar, tá? Isso aqui é um dos versículos, aqueles que a gente tem que tacar coisa na ponta da língua mesmo, porque ele é um versículo extremamente básico da nossa fé. Então, ora, a fé é a certeza do que não se vê e a convicção do que se espera. Queridos, a fé é quando você coloca uma estaca dentro daquilo que tu pensa. Então, fé é muito mais do que um pensamento. Fé é muito mais do que aquilo que você sente, a gente acabou de ler. Fé é aquilo que você decidiu acreditar e você não vai mais mudar aquilo ali. Por exemplo, você está aqui, decidido por Jesus. Amanhã no trabalho chega um cara e diz para você assim, ô rapaz, fiquei sabendo que você está indo naquela igreja ali em cima do Banco do Brasil. Você fala, é verdade, estou indo lá. Diz, homem, aquilo é besteira, homem. Sério mesmo, eu acho que se eu fosse você, não entrava nessa. Eu quero te mostrar uma que eu estou conhecendo aqui, ó. Olha aqui, ó. A gente dá 3 pulinhos para trás, 2 para frente e a benção vem. Eu acho que isso aqui é mais fácil, homem do céu. E ele tenta começar a te convencer a respeito daquilo que ele pensa. Sabe o que é fé? Fé é você dizer assim, meu chefe, a minha fé, ela não vai ser alterada, porque eu sei em quem eu tenho crido. E ele é fiel para me sustentar até o último dia. Eu não mexo do lugar onde eu estou. Isso é fé.
O apóstolo Paulo tem uma frase que a primeira vez que eu li eu chorei. Porque o apóstolo Paulo, eu estava estudando a vida do apóstolo Paulo. Pensa no homem que sofreu, gente. Pensa no homem que para fazer tudo aquilo que ele fez, ele passou por muita tribulação. O navio dele afundou várias vezes, ele ficou dias naufragado, lá agarrado em madeira. Está na Bíblia, é só tu ler. Várias vezes roubaram ele no caminho, várias vezes. Sabe aquelas chibatadas que Jesus levou? Ele levou 3 vezes. Esse homem, ele viveu a dor para viver o evangelho, coisa que você nunca vai precisar viver. E diante de toda essa argumentação, uma vez estavam argumentando com ele se valia a pena isso aí. Estavam argumentando com ele se essa vida realmente valia a pena. E aí ele falou essa frase que eu acabei de falar para vocês, que quando eu li eu chorava, porque eu estava num devocional e Deus começou a me revelar a preciosidade do evangelho. E essa foi a frase que ele disse assim, eu sei em quem eu tenho crido. E ele disse assim, e ele é fiel para guardar até o último dia o meu galardão. Sabe o que é galardão? É aquilo que você vai receber no céu, quando você chegar lá. E esse galardão não é igual para todo mundo. A Bíblia fala, essa palavra que não é muito usada nos nossos dias, mas é a palavra recompensa. Galardão é a palavra bíblica para recompensa. E cada um, quando chegar no céu, se chegar, vai receber uma recompensa diferente do outro. Por quê? Por causa da vida que viveu. Então, a salvação, se você decidiu ser salvo, tu é salvo, meu amigo. Mas o galardão, por isso que Jesus falou um dia, ele disse assim, ei, não junta a riqueza na terra, onde atrás ferrugem corrói, mas junte no céu, chefe. Porque existe um galardão para mim e para você. Você acha que eu... Queridos, eu vou ser bem sincero. Eu entreguei minha vida para Jesus. Eu não quero dizer que eu sou melhor que ninguém, mas você acha que eu sou burro? Você acha que eu não estou com os olhos no meu galardão? Você acha que toda vez que eu venho aqui para o Tacílio para amar a pessoa, para pastorear, eu não sei que Jesus ele está contabilizando? Eu não estou dizendo que a gente deve olhar para as obras, mas o apóstolo Paulo mesmo ele nos ensinou. Ele disse assim, eu sei que vocês estão vendo eu sofrer uns perrenguezinhos, mas vocês não estão ligados, ele está falando. Vocês não estão ligados na recompensa que Deus está guardando para mim naquele dia. Querido, isso aqui não é você ser orgulhoso, é você crer no que Jesus mesmo disse. Eu vou voltar a dizer, quem que falou isso foi Jesus, não sou eu. Ele disse assim, a galera estava querendo falar de dinheiro. Aí Jesus disse assim, meu amigo, não vale a pena você ter um sistema de vida onde você fica olhando para o dinheiro na terra, apesar que você pode ser rico, mas que o teu foco não seja no dinheiro. E Jesus falou, por quê? Ele disse, porque o dia que você morrer, tu não leva 1 centavo. Aí ele que disse esse termo, ele falou, junte riqueza no céu. Ele que falou isso, não fui eu. Ele deu um padrão de fé para eu e você entender que literalmente a gente nessa terra pode viver de tal forma que a gente está juntando riqueza. Eu sei que não é o mesmo sistema capitalista no céu. No céu não tem pecado, no céu não tem ganância. Então não tem nada a ver com o que você vive no comércio aqui em Otacílio. Mas existe um sistema de valores no céu, que eu não sei te explicar como é que é, mas existe, de recompensa. E o apóstolo Paulo está declarando, dizendo, eu sei em quem eu tenho crido. Mesmo levando tanta chibatada, tanta peleia na vida, ele sabe em quem ele tem crido. E isso é fé. Nada do que acontece ao teu redor tem o poder de mudar aquilo que você crê. Sabe, queridos, há um tempo atrás eu estava passando por um tempo muito difícil. Por um deserto mesmo. Um tempo muito difícil. Daqueles que a gente não vive sempre na vida. E no meio da minha dor, eu fui buscar o Senhor. No meio da minha insegurança, no meio da minha tristeza, no meio do fogo mesmo. Eu fui buscar o Senhor. E Jesus ministrou uma coisa na minha vida que foi muito bom para o meu caráter. Ele disse assim, Lucas, o quanto de dor é suficiente na tua vida para mudar o que tu pensa de mim? Sabe por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente está vivendo nossa vida cristã, alguém bateu no nosso carro, a gente já pensa, eu acho que Deus não me ama tanto assim. Eu acho que Deus não é tão bom assim. Você está vivendo a tua vida, de repente alguém na tua família é descoberto que tem câncer. E você começa a pensar, eu acho que Deus não ama tanto assim minha família, eu acho que Ele não está cuidando tanto de mim assim, não. Sabe, queridos, eu sei que isso aqui é forte, mas isso aqui é uma frase para quem quer amadurecer e crescer. Enquanto as circunstâncias mudam o que tu pensa de Deus, é porque a tua fé ela ainda não é pura. Ainda tem coisas misturadas na tua fé. Por mais que você não perceba, se as tuas circunstâncias, se a sua dor está mudando aquilo que tu pensa de Deus, é porque você ainda não tem uma fé pura. E não tem nada de errado com isso, tá? Fica tranquilo. Jesus ama você, Ele quer te ajudar nisso aí.
Quer ver um exemplo bíblico para isso? Uma vez estava lá, Sadraque, Mesaque e Abidnego, os homens famosos da Bíblia. De repente chega Nabucodonosor e fala assim: quem não ajoelhar vai fritar lá no meu forno lá. E aí eles falam e dizem assim: nós não vamos se ajoelhar. Aí Nabucodonosor chega e fala assim: se vocês não se ajoelhar, é forno. Aí olha a frase deles, eu nem lembro qual dos três que falou. Mas eles chegaram e falaram assim: se o Senhor nos livrar do fogo, amém, porque Ele é poderoso para fazer isso. Mas se Ele não nos livrar do fogo, amém, porque a gente não vai se ajoelhar, a gente não vai mudar aquilo que a gente pensa de Deus. Isso é fé. Fé, queridos, é independente se o fogo está comendo no teu couro ou não. O que tu pensa de Deus não muda. Então, por isso que esse é o quarto passo para você viver transformação. Porque muitas pessoas, elas reconhecem: não, Jesus, já vi que meu caminho dá bucha mesmo, vamos no teu. Muitas pessoas, elas se entregam. Vamos aceitar Jesus. Ele é o dono da vida mesmo e é muita loucura nesse mundo. Eu acho que é Jesus mesmo que a gente tem que se entregar. Muitas pessoas, elas chegam no terceiro estágio, elas têm uma atitude. Não, vamos mudar isso aqui, vamos mudar aquilo, vamos para a igreja, vamos fazer outra coisa. Mas, às vezes, a gente pifa no quarta etapa. Que é a etapa que quando as circunstâncias começam a comer para o nosso couro, quando as lutas começam a vir, aí a gente começa a mudar o que a gente pensa de Deus. E a gente esmurece na fé, a gente não ora mais, a gente não vem mais na casa de Deus. Você é machucado por alguém aqui dentro, você não quer mais vir. Algumas coisas não estão do jeito que você quer, você não quer mais congregar, você não quer mais orar, você não quer mais ler a Bíblia. Aquilo que tu pensa de Deus muda, porque a tua circunstância mudou. E o que é fé? É você dizer: Jesus, eu já estou no quarto estágio. E o quarto estágio é o dizer que nada vai mudar. O ponto que eu cheguei até aqui, nada mais muda. Você é o Senhor da minha vida, você é o meu Salvador, mas pode chover canivete. Eu não vou mudar aquilo que eu penso, aquilo que eu decreto para a minha fé. Amém, queridos? Quinto, vamos abrir em Tiago, capítulo 4, versículo 7. O quinto princípio, estou finalizando, tá? Só tem mais dois. É o princípio da resistência. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de você. Queridos, mesmo depois que você decreta fé sobre a sua vida, você tem que entender que vão haver ataques sobre você. Olha só, você que está aqui hoje à noite, talvez esteja aqui nos visitando pela primeira vez. Jesus está falando com você, Jesus está tocando a tua vida. Eu não quero te assustar, mas Satanás, ele quer te tirar da comunhão. Satanás, ele quer te afastar da igreja. Satanás, ele quer te afastar do caminho do Senhor. Vai haver ataque, vai haver luta, e você precisa decidir resistir. Você precisa saber disso. Queridos, a guerra já foi vencida, você só precisa se posicionar, mas você precisa saber disso, que vão haver lutas na sua mente para você desistir. Mas a Bíblia diz, eu acabei de ler: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sabe o que esse versículo está dizendo? Que se você se posicionar e se você falar: não vou negar fogo, eu não vou abrir mão, eu vou permanecer firme, eu vou resistir, o próprio Deus vai se levantar diante dessa atitude de resistência e vai fazer Satanás fugir. Queridos, eu gosto desse versículo, gosto pra caramba, porque olha a palavra que está aqui, olha para o meu dedo. Fugirá, não é correr. Sabe, queridos, eu já fugi muito na minha vida. Já fugi de cachorro, já fugi da minha mãe braba com chinelo. Quando tu foge, meu amigo, não é assim, vou fugir. Quando tu foge é um desespero. É uma correria. Tu nem lembra se você está com tênis, com chinelo. O que importa é correr, o que importa é... E a Bíblia diz que Satanás ele vai sair assim da tua presença, quando você resiste. Sabe por quê? Porque o próprio Deus vai se levantar para dizer: chega, para de encher o saco do meu filho. Então você que está com tentação para trair tua esposa, resiste, meu amigo. Porque se você resistir, daqui a pouco o próprio Deus vai se levantar e vai dizer assim: sai fora agora, capeta desgraçado. Sai fora. Porque meu filho já está resistindo e você não tem que mais ficar enchendo o saco dele. Sabe qual que é o problema? Muitas vezes a gente, como cristão, a gente começa a viver a tentação e a gente pensa: não tem como. Meu irmão, isso aqui é muito difícil de lutar. Mas a gente não entende que as tentações elas não vão ser eternas. Se você decide resistir, a tentação é momentânea. Deus ele vai se levantar para tirar o capeta de perto de ti. Eu não tenho tempo aqui para contar meus testemunhos. Mas quem é dessa casa há muito tempo, lembra que teve um testemunho que eu contei que eu estava meio descrente de Deus, 3 meses na incredulidade, e no final é isso que mudou minha vida. Porque eu entendi, eu falei: não importa o que eu sinto, não importa o que minha cabeça está pensando, eu vou crer no Senhor. Eu estou orando, não estou sentindo a presença de Deus. Que sentir? Eu vou permanecer fiel naquilo que eu creio da palavra de Deus. Gente, vamos ser sinceros, tem dia que a gente não está sentindo a presença de Deus. Tem dia que eu não estou sentindo o amor de Deus. Tem dia que eu não estou sentindo que Deus está do meu lado.
Mas não é porque eu não estou sentindo que essa não é a realidade. Não é porque eu não estou me sentindo bem que Deus parou de me amar. Não é porque que minha esposa brigou comigo que eu não agora não estou mais sentindo de amar ela. Que é isso? Isso é coisa do mundo, isso é coisa de gente pequena. Quem crê em Cristo não vive pelo sentimento, vive pela fé. A gente já leu, Hebreus 11:1. A fé é a certeza do que não está vendo e a convicção daquilo que espera. Bom, resista. Sexto, Gálatas 6:9. A gente vai falar agora de perseverança, que é o próximo estágio de quem decide resistir. Gálatas 6:9. E não nos cansemos. Eu gosto desse versículo, gente. Olha aí. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Meu Deus do céu, tenho vontade de fazer um adesivo desse versículo e dar para todo mundo. Porque olha o princípio que a Bíblia está dizendo. Querido, isso aqui é princípio de vitória. A Bíblia está falando assim, não se canse de fazer o certo. Mas qual que é o desafio? O desafio é depois da vírgula, porque Jesus sabe que não é na hora que a gente quer que a gente colhe, mas é no tempo próprio. É o tempo de Deus. Então, você decidiu honrar teu marido, mas ele é um cachorro. Você decidiu honrar tua esposa, mas ela é uma jararaca. Você decidiu dar o teu dízimo, mas o teu patrão não te dá aumento. Você decidiu vir na casa de Deus sem pifar um final de semana para honrar a tua igreja, mas você não está vendo as coisas que você está querendo mudar. Mas o que a Bíblia diz é, mesmo que você não está colhendo, meu chefe, não se canse de fazer aquilo que Deus mandou você fazer, porque no tempo certo você vai ver a colheita. Querido, isso aqui é princípio de maturidade. Sabe por que muita gente perde a bênção? Porque se cansa. Vem na igreja um final de semana, 2, 3, vai no encontro com Deus. Mas as coisas que queria não mudou na hora que queria. E aí se cansa. E porque se cansa, perde a vitória. A Bíblia está dizendo aqui, queridos, se não desanimarmos, está vendo ali? Lê comigo ali. Se não desanimarmos. O que é não desanimar? Não é você manter o sorrisão toda a vida. Tem dia que eu choro. Mas não desanimar é você não mudar as decisões que você tomou dentro de você. Isso é não desanimar. Tem dia que é dia de chorar. A própria Bíblia diz, chorai com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Não é pecado chorar, meu irmão. Se você não está bem, chora, mas não muda a decisão que Deus colocou dentro de você. Quantos estão entendendo? Último. Romper. É o estágio final da transformação, quando você alcança a vitória. 1 João 5,4. A gente vai ler e a gente vai orar. 1 João 5,4. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E o próximo versículo, para fechar a noite, Deuteronômio 20, versículo 4. Abra lá comigo. Esse é o último versículo, tá, queridos? Pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhe dar a vitória. Queridos, creia nessa promessa. Creia nesse versículo. Eu sei que você tem muito o que fazer e eu não poupei você hoje. Eu falei de como a vida tem que ser vivida para você alcançar o romper. Mas creia que quem está lutando por você não é você, é o próprio Deus. Ele está se levantando, indo à sua frente. Ele não vai te abandonar. Fazendo um remember da noite. Hoje eu falei sobre o caminho da transformação. E eu falei de 7 princípios que, de forma cronológica, eles devem ser praticados. Ou seja, um depois do outro. O primeiro deles é você se render. Depois você deve se entregar. Você deve ter atitude. Você deve se posicionar em fé. Você deve ter resistência, perseverança. E depois da perseverança, o próximo estágio vai ser o teu milagre. Você vai viver a vitória de Deus para a tua vida, independente da área que você está buscando essa transformação. Fique de pé onde você está, querido.